a quarta palestra. Eu solicitei ao Luiz que fizesse a apresentação do CRA, que não quis no primeiro momento, porque nós tínhamos 3 palestras e não sabia o controle do tempo que nós íamos fazer, mas como foram identificadas várias pessoas que estão aqui participando, que é a primeira vez que estão participando do evento no CRA, esse vídeo é um vídeo que mostra como é que são as atividades dentro do CRA. Por favor, Luiz. O trabalho do administrador, todos acham que podem fazer. Talvez pela atuação quase universal, ou pela beleza em cada movimento da arte de gerenciar pessoas. Não se trata apenas de perder, digamos assim, um cliente, não se trata apenas de perder um fornecedor, não se trata apenas de perder um talento. Se trata de garantir que todos eles estejam dentro ou fora da organização, mas participando dela, né? E isso é muito importante. Muito além de um órgão de fiscalização, nós, do Conselho Regional de Administração do Estado de São Paulo, nos preocupamos em comunicar ao mundo o valor do profissional para o sucesso de qualquer organização, pública ou privada, e o desenvolvimento de toda a sociedade. Contamos com 10 mil metros quadrados e dezenas de profissionais para garantir aos registrados e visitantes todas as condições para um ótimo atendimento. Além da sede, estamos fisicamente presentes em outras 8 cidades: Baixada Santista, Bauru, Campinas, Presidente Prudente, Ribeirão Preto, São José do Rio Preto, Sorocaba e no Vale do Paraíba, em São José dos Campos. Em todas elas, oferecemos serviços que vão desde a orientação profissional e o registro de pessoas física e jurídica, a emissão de certidões e da carteira de identidade profissional. Hoje, após a modernização do sistema, o registrado sai com sua carteira em menos de 40 minutos após ter realizado o pré-cadastro. Mas não paramos por aí. Estamos sempre evoluindo para garantir que o profissional tenha conhecimento das mais atuais ferramentas e teorias da administração. Nós precisamos estar sempre nos atualizando, ou provavelmente até nos reinventando a cada momento. Aí é que está o grande segredo. Você ter essa criatividade no nível mais alto da organização, para que a organização possa começar a pensar em como remodelar, reinventar o seu negócio. Para isso, promovemos eventos acadêmicos e práticos nas mais diversas áreas. Muitos deles frutos de trabalhos realizados nos 27 grupos de excelência do CRA São Paulo. Quando 2 pessoas pensam da mesma maneira, você não tem inovação entre elas. Mas quando 2 pessoas pensam de maneiras diferentes, esse intercâmbio de ideias produz o quê? Exatamente novas ideias, entende? E isso então permite você criar novos canais de resolução de problemas. Como todo bom profissional da administração, entendemos que o trabalho em equipe e a colaboração são essenciais para um futuro de sucesso. Em parceria com o SAESP, Sindicato dos Administradores no Estado de São Paulo, realizamos ações como o Clube de Serviços. Um conjunto de vantagens para todos os registrados em estabelecimentos de comércio, ensino e turismo, além de diversos serviços públicos e privados. Estar a serviço da administração é o nosso propósito de existir, nossa missão e o nosso trabalho. É assim que construímos um conselho sempre melhor para você e para toda a sociedade. Muito obrigado, Luiz. Quero convidar agora então o 4º palestrante da aula, porque esse dia 31 de outubro, que vai nos apresentar o tema Administração e a Segurança dos Dados na Nuvem. Antônio Carlos Rodrigues dos Santos Júnior, especialista em Oracle Security Solutions para departamentos de TI e de negócios e tecnologia do nível C, médio e inferior. Bacharel em Ciência da Computação pela Universidade Federal de São Carlos e certificações
Aí eu não vou nem falar porque é a tal sopa de letras, mas todo mundo já leu. E com certeza ele vai se manifestar sobre essas certificações agora na apresentação dele. Por favor. Obrigado. Muito obrigado. Bom dia, pessoal. Meu nome é Antônio, eu abrevio como Antônio Santos, meu nome é muito grande, eu prefiro usar só Antônio Santos. Sou especialista em soluções de segurança na hora. Trabalho com segurança há aproximadamente um pouco mais de 20 anos. Aproximadamente porque é difícil dizer quando eu comecei, porque a gente comecei mais com uma brincadeira e acabou virando uma profissão. Estou na Oracle já há 10 anos. Só para falar um pouquinho da sua letrinha, a mais importante lá que é o CISP. Né? O CISP é uma certificação internacional de segurança que confere ao profissional a certificação que a pessoa tem um conhecimento em áreas muito abrangentes de segurança, não só na parte tecnológica, propriamente dito, mas a segurança num formato mais amplo, desde a parte de segurança física, leis, então a segurança num conceito mais amplo. Eu sou certificado há 16 anos, fui um dos primeiros no Brasil com a certificação. E eu vou falar para vocês hoje um pouco de segurança de dados na nuvem, mas também vou falar de segurança em forma geral. Tanto segurança pensando numa empresa, mas também pensando um pouco na parte da gente como cidadão. Já mostrou esse slide para a transformação, né? O mundo, as empresas estão transformando a transformação digital, né? Estão transformando a forma de fazer negócio, a forma de se relacionar com seus clientes. E a transformação na questão da extensão da empresa. Hoje não é mais necessário, é necessário que a empresa esteja em todo lugar. Hoje é muito comum trabalho home office, acesso de locais diferentes, não só dentro do escritório. As aplicações hoje, indo para a nuvem, a gente tem um conjunto de aplicações muito mais flexíveis, elásticas, né, que é o conceito principal quando a gente fala de nuvem. Colaboração social, a forma de hoje das pessoas se interagirem, seja numa vida social, numa vida privada ou até no trabalho, ela tem mudado muito. Dispositivos móveis, utilização cada vez mais de dispositivos móveis. Hoje na hora, quando o funcionário da hora entra para trabalhar, ele recebe para o seu trabalho um computador no celular. E existem pessoas que o computador já está sendo substituído por um equipamento que é quase um tablet já, então a gente já tanto que é necessário a mobilidade, né? E nuvem, né? Que hoje é o principal motivo que a gente está aqui para falar de nuvem, no meu caso especificamente para falar de segurança. E essa mudança já está acontecendo já há algum tempo, né? E transformando a questão de nuvem de uma promessa para uma realidade. Eu vi aqui uma pergunta anteriormente falando que as empresas estão um pouco reativas, né, a ir para esse caminho da nuvem. Essa não é um pouco da minha visão. Né? A visão que eu tenho experiência de mercado, a maioria das empresas já está na nuvem e aqui não estão, já estão olhando a nuvem, já começando a fazer testes, utilizando o IaaS, por exemplo, para ambientes de desenvolvimento e homologação. E, como eu falei, eu trabalho com segurança há 20 anos, né, mais de 20 anos. Antigamente, lá no começo, quando eu comecei a trabalhar em segurança, a área de segurança era envolvida dentro da área junto com a área de TI, nos projetos. Então, por exemplo, a área de negócio tinha um projeto de billing, que ia implementar billing. Então eu chamava a área de TI, olha, eu preciso implementar billing, eu preciso desse projeto, eu preciso dessa aplicação funcionando. E aí as áreas de TI envolvidas contratavam equipamento, abrir um projeto, e aí depois, sei lá, 10 meses, um ano depois, o projeto estava no ar, a área de negócio tinha aplicação. Hoje em dia, com a nuvem, isso mudou radicalmente, porque a área de negócio já não quer mais esperar 10 meses, um ano, para ter uma aplicação funcionando. Hoje a área de negócio vai ali no fornecedor de cloud ali da esquina, passa o cartão de crédito e já sai usando. Então, para que a área de negócio acaba esperando? A área de negócio acaba não esperando, a área de negócio acaba passando por cima das áreas de TI
e propriamente da área de segurança, acaba utilizando soluções sem que a área de TI e a área de segurança até fique sabendo. Então, quem corre atrás desse tipo de informação, na verdade, não é os profissionais de TI, são as áreas de negócio. As áreas de negócio querem a agilidade que a nuvem oferece e muitas vezes sem se preocupar com as questões de segurança envolvidas nessa adoção da nuvem. Esse é outro ponto bastante importante, né, levando em consideração todo esse tempo que eu falo que eu trabalho com segurança, que antigamente segurança era um inibidor, né? Até muitas vezes foi citado algumas vezes nas apresentações anteriormente, que segurança é o que restringe as pessoas de adoção à nuvem. Né? E esse é outro conceito que tem mudado bastante. Segurança está deixando de ser um inibidor, mas sim um viabilizador, que vai viabilizar novos negócios. E falando em segurança especificamente, lá atrás a gente falava segurança, falava no quê? Falava de perímetro. Então, até onde vai a empresa, o limite do firewall, a rede. Então, essa questão do perímetro mudou completamente também. Começou a mudar lá atrás já, quando surgiram as primeiras redes wireless, que ficou difícil falar assim, onde que é a empresa? A empresa é mais ou menos aqui, porque o wireless vai até ali. Então, começou a mudar. Depois teve o movimento do BYOD, traga o seu dispositivo móvel, né, que começou com os executivos trazendo os iPads, os smartphones, que hoje todo mundo tem smartphone, todo mundo quer usar. Então ficou cada vez mais difícil ter esse perímetro. E agora, com o cloud, esse perímetro praticamente acabou. Porque a gente não tem mais nem as informações da empresa dentro da empresa. Né? Às vezes está num provedor de nuvem que eu exatamente não sei onde ficam essas informações. E aqui um pouco falando sobre a adoção, né? Que 76% das empresas já ou estão em produção ou estão em algum trabalho prévio para entrar em produção numa solução de cloud. Outra questão importante na questão de segurança é a questão de recursos especializados, profissionais especializados em segurança. Né? Porque se você tem suas aplicações, sua infraestrutura dentro de casa, você tem que contratar profissionais especializados para garantir a segurança desses ambientes. Né? Hoje está cada vez mais difícil encontrar profissionais especializados. Por quê? Porque a demanda cresceu muito e a necessidade de conhecimento cresceu muito mais. Hoje, um especialista em segurança que vai trabalhar numa empresa, ele tem que ser especialista das soluções da Oracle, especialista em soluções da Microsoft, especialista em soluções da Amazon, especialista em soluções de diversos fornecedores. Então fica cada vez mais difícil ter um profissional especializado que saiba fazer a configuração correta de segurança de todas as soluções que as empresas possuem. Outro ponto importante é que mesmo que você tenha esse, que a gente costuma brincar de mosca branca lá da segurança da informação, aquele cara super difícil de encontrar que saiba realmente tudo. O fato dele configurar o seu ambiente de segurança não garante por si só que você vai permanecer seguro. Existem alguns casos, especialmente no ano passado, teve um incidente bastante divulgado de uma consultoria dessas Big Four, de consultoria de tecnologia, que teve seus dados vazados, dados de projetos, dados de cliente, dados de cartão de crédito. Foi um vazamento muito grande. Essa consultoria não tinha segurança? Ela tinha segurança. Foi configurado corretamente o ambiente dela. Mas por algum erro, provavelmente um erro humano, ou algum erro intencional, até não sei qual foi o motivador desse vazamento, em algum momento ficou configurado erradamente, incorretamente, e os dados ficaram disponíveis. Nesse caso específico, era um fornecedor que tinha um contrato com um fornecedor, uma consultoria que tinha um contrato com uma solução de cloud, e alguém configurou aquele ambiente de cloud, que é uma cloud pública, que a Fernanda já explicou a diferença de cloud pública, privada, e configurou a cloud pública, a informação que estava na cloud pública, publicamente.
E aí a informação vazou. Então não é uma questão de o provedor não tem segurança, tem segurança. Então só ter o profissional de segurança também não é suficiente. É necessário ter um processo que garanta que aquela configuração que aquele profissional de segurança fez continue em vigor. Outra coisa importante quando a gente fala de segurança é a complexidade da segurança, que ela tem aumentado cada vez mais. Antigamente, lá atrás, quando eu comecei, um hacker que ficou muito famoso, foi preso pela FBI, depois virou consultor da FBI, hoje tem uma consultoria bastante famosa nos Estados Unidos, que é o Kevin Mitnick, não sei se vocês já ouviram falar dele. Ele fez um ataque, o ataque que deixou ele famoso, tecnologicamente falando hoje, é um ataque muito simples. Muito simples. Hoje os ataques são muito mais complexos. Os ataques utilizam, e aí eu peço que você fale algum technique que vocês não entendam, me interrompam, por favor, porque toda essa vivência de trabalhar em segurança, algumas coisas, algumas palavras para mim são naturais e às vezes eu acabo falando coisas que não é de conhecimento de todos. Mas os exploits, que são as ferramentas para explorar uma vulnerabilidade, são usados os exploits que a gente chama de zero day. Zero day é o seguinte: ninguém sabe que a vulnerabilidade existe, alguém descobriu a vulnerabilidade, fez uma ferramenta para explorar essa vulnerabilidade. Tá? Então, não existe ninguém que vai estar seguro contra um exploit zero day. Então, existem hoje exploits zero days. E só para você ter uma ideia, para vocês terem uma ideia, não precisa ser um exploit zero days. Aquele caso que a gente teve, eu não lembro se foi ano passado, foi ano retrasado, do Worm que criptografou as bases das empresas, aquilo foi em cima de uma vulnerabilidade que já era conhecida, já tinha fix. Imagine em cima de uma vulnerabilidade que não é conhecida e não tem fix. A partir de como o atacante se comporta. Antigamente, um atacante sentava na máquina dele à noite, abria uma lata de Coca-Cola, fazia o ataque na empresa, fechava, desligava o computador e ia embora. Era isso o ataque. Hoje, os ataques são muito mais complexos, muito mais demorados, muito mais granulares. Eles são feitos, demoram meses, às vezes anos para acontecer. Para quê? Para dificultar muito a detecção e que alguém impeça que esse ataque aconteça. Foco. Antigamente, essa pessoa que eu brinquei que abriu o computador, abriu uma lata de Coca-Cola e fazia ataque, aonde ele conseguisse atacar estava bom. Ele não tinha um foco. Hoje, os atacantes têm foco específico. Eles atacam pensando em um objetivo. Pensando num objetivo, por exemplo, fim lucrativo, fim de roubo de informação, de propriedade intelectual. Isso é uma coisa que eu, em toda a minha carreira profissional, eu sempre falei: segurança não é coisa de fim dos anos 17. Espionagem industrial acontece há muito tempo. Então, segurança é muito importante para as empresas. Falando naqueles três conceitos IaaS, que é infraestrutura como serviço, PaaS, plataforma como serviço, e SaaS, software como serviço, existe uma matriz de responsabilidade compartilhada. O termo responsabilidade compartilhada foi um termo que foi criado até pela própria Amazon, que significa o quê? Não é porque eu, como cliente, vou pegar meus dados e as minhas aplicações, meus sistemas, colocar num provedor de cloud, quer seja qual seja o provedor de cloud, seja Oracle, seja algum outro, eu vou deixar de ter responsabilidade em cima daquelas informações. Não, isso não é verdade. Nenhuma desses modelos. Tá? Em alguns modelos é verdade até um determinado momento. Por exemplo, você está em IaaS, você comprou infraestrutura como serviço, você comprou um servidor praticamente. Você não é responsável pela rede, não é responsável pela storage, não é responsável pelo servidor, não é responsável pela ferramenta de virtualização, mas tudo o resto para cima, daí para cima você é responsável. E até no software como serviço, que é o modelo onde o provedor de cloud tem a maior responsabilidade, o cliente ainda é responsável pelos dados que ele coloca lá, pelo acesso dos seus usuários a esses dados e o que os seus usuários fazem com esses dados.
Então isso não é responsabilidade do provedor. Quais são as maiores dores de cabeça quando a gente fala em segurança na nuvem, né? A primeira é a visibilidade. É a visibilidade. Quando um CIO, um CEO de uma empresa pensa em segurança, ele pensa na visibilidade. Como eu vou saber onde estão meus dados na nuvem? O que meus usuários estão fazendo com essas informações? Depois tem a questão da conformidade, como garantir que eu vou estar em conformidade com alguma regulamentação que eu tenho que seguir. Políticas de segurança consistentes, ou seja, eu tenho que garantir que a mesma configuração de segurança esteja igual em todos os locais, e não um lugar seja mais restritivo, outro lugar seja menos restritivo. Identificar ameaças, né? Eu estou sendo atacado, estou tentando roubar minha informação, estou tentando entrar na conta de alguém, e uma vez identificado, responder essas ameaças. O que eu tenho que fazer, como eu tenho que fazer, no que tempo que eu tenho que fazer para responder essas ameaças. E as principais ameaças? Isso é uma pesquisa feita, onde mostra que a maior preocupação das ameaças são os acessos não autorizados. São pessoas acessando em nome de outras que não deram essa permissão. Depois, contas e serviços ou o próprio tráfego roubado, né? Depois a parte de segurança das interfaces, quando a gente fala de cloud, basicamente é APIs, e compartilhamento de dados externos. Compartilhamento de dados, uma vez que a gente leva a informação para fora da empresa, eu tenho que ter, de novo, a visibilidade de se alguém não está compartilhando aquela informação de forma indevida. Com tudo isso que a gente falou, o que aconteceu? O que acabou acontecendo? Muitos vazamentos. Você tem histórico de notícias de vazamento de informação, né, espalhadas por todo mundo, inclusive no Brasil. Em virtude desses vazamentos de informação, o mercado reagiu criando as regulamentações. Então, surgiram as regulamentações para controlar e evitar esses vazamentos de informação. Alguém aqui já ouviu falar desse LGPD? Sim. Ok, algumas pessoas já ouviram, outras não. LGPD é a Lei Geral de Proteção dos Dados, é uma lei nova brasileira. Ela foi homologada, promulgada, não sei qual é o termo técnico correto de falar, pelo Temer há aproximadamente 2 meses. Ela diz como os dados dos clientes e dos indivíduos devem ser tratados e protegidos. Sancionados, exatamente. Muito obrigado. E ela tem um prazo para entrar em vigor. Ela tem um prazo de 18 meses. Isso há 2 meses atrás. Então já está 16 meses indo para 15 meses para que as empresas estejam em conformidade com essa lei. Essa lei atinge muito mais do que só as empresas. Ela atinge os indivíduos também. Por exemplo, eu tenho em casa circuitos fechados de monitoração de segurança, de câmeras, e eu filmo a rua onde passam pessoas que não têm anuência que eu estou filmando. Então, essa lei trata até a informação que eu estou gravando lá da rua das pessoas que estão passando na rua. Então é uma abrangência muito grande, é uma lei muito completa, que não atinge somente as empresas, mas também os indivíduos. Por exemplo, de novo, caso pessoal, eu tenho em casa câmeras onde eu filmo, aquelas babás eletrônicas que filmam as minhas filhas. Só que eu tenho empregados em casa, eu tenho a doméstica em casa. Ela tem que saber, eu tenho que ter dado ciência para ela e ela concordar que ela está sendo filmada, que essas informações estão sendo armazenadas. Tá? Então tem bastante questões de segurança que vão aparecer com a LGPD. Tá? A LGPD ela é
um espelho da GDPR, que é a Lei Geral de Proteção dos Dados europeia, tá? Então foi feito basicamente em cima dela, com alguma diferença. E falando um pouquinho, eu deixei esse slide porque eu acho que essa lei vai ser bastante importante e para a gente que trabalha com segurança, essas leis são fundamentais. No passado, quando a gente não tinha segurança, era muito difícil convencer alguém que eu precisava colocar um firewall, que eu precisava usar antivírus, né? Porque isso eu costumo brincar que é igual seguro de carro, que a gente gasta e não vê o retorno, né? Só vê o retorno quando acontece um incidente, né? É exatamente com segurança. Você não vai ver o retorno quando você precisar usar ele, se proteger contra alguma coisa. Então, a lei brasileira de proteção dos dados, ela fala que informações pessoais só podem ser armazenadas com o conhecimento da pessoa, do dono. Terminou a relação de cliente com a empresa tem que excluir todos os dados do cliente. O dono do dado sempre é o cliente, então ele pode solicitar a qualquer momento a exclusão ou alteração daquele dado. Dados fora do país somente com o mesmo nível de segurança. Dados do menor somente com o consentimento do pai. Válido para toda empresa que opera no Brasil, mesmo se a empresa não for brasileira. Esse é muito importante. Incidentes e vazamentos tem que ter comunicação imediata. Tá? Lembra aquele slide que eu mostrei o mundo com os vazamentos de informação? No Brasil não tinha quase nada. Por que não tinha? Porque aqui no Brasil não tem vazamento de informação? Não. Porque quem sofre vazamento de informação não sai por aí falando, não, vazamento de informação. O que acontece, por exemplo, se eu, como tiver um negócio, e eu vazar dados de cartão de crédito do meu cliente, e aí eu tiver aqui no dia seguinte na mídia e falar, olha, eu vazei dados de informação de cartão de crédito do meu cliente. Vocês, como cliente, fariam um negócio comigo novamente? Difícil, né? Então, esse é um ponto muito importante que vai obrigar, eu acho que esse vai obrigar mais as empresas correrem atrás de se proteger, terem segurança, proteger os dados dos seus clientes, do que o próximo, que é a penalidade de 2% do faturamento até 50 milhões de reais. É uma penalidade que não é leve. Tá? E essa penalidade não é a única, essa é pela lei. Mas, por exemplo, um promotor pode achar que a população teve prejuízo com aquele vazamento de informação e ele, promotor, entrar com uma ação contra a empresa por conta desse vazamento. E aí ele pode pedir o valor que ele quiser. Ele pode pedir, por exemplo, 100 milhões de reais. Então, 50 milhões de reais não é um teto. É o teto da lei. Tá? O Conselho Nacional, que é a Autoridade Nacional de Proteção dos Dados, essa ainda vai ser criada, foi um item que foi sancionado na lei da proteção dos dados brasileira. Foi sancionado porque se ele passasse, ele ia criar uma inconstitucionalidade na lei. Então, porque a Câmara não pode criar um órgão que o governo vai pagar a conta, esse órgão tem que ser criado pelo governo. Boatos dizem que provavelmente nas próximas semanas essa Autoridade Nacional Certificadora, a Autoridade Nacional de Proteção dos Dados vai ser criada. E as empresas são responsáveis pelos dados que vai. Então essa lei é muito importante e vai mudar muita coisa. Como a obra Cover, a adoção, a ajudar as empresas a ficar em conformidade com essa lei? A gente divide basicamente em 3 pilares, né? Segurança das pessoas, segurança do software e segurança dos dados. Né? Segurança das pessoas desde a parte de gestão da identidade, garantir que a pessoa é ela mesma, autenticação, etc. Segurança do software e proteção dos dados, então, criptografia, controle de acesso ao governo online, esse tipo de coisa. E aqui alguns controles de segurança, então, também dividindo em 4 frentes. A primeira é o controle de acesso.
Então, desde fazer, como eu falei anteriormente na parte de gestão de pessoas, fazer a gestão da identidade, identificar quem é quem, autenticar, autorizar e garantir que somente as pessoas que têm direito de acesso às informações podem acessá-la. Antes de continuar nesse slide, tem uma informação importante. Essa é a visão da Oracle, tá? Não é a visão da lei, porque a visão da lei tecnicamente não está pronta, tá? A lei, o que está escrito hoje, tem algumas diretrizes do que precisa ser feito. O que precisa ser feito especificamente é papel da Autoridade Nacional de Proteção dos Dados, que não foi criada ainda. Então, quando essa Autoridade Nacional de Proteção dos Dados for criada, é ela que vai dar as diretrizes de exatamente o caminho a seguir. Essa é a nossa visão, especialmente em relação à GDPR, que é a norma europeia, que a gente já atende. Tá? Então, como uma foi criada como espelho da outra, a gente entende que esses mesmos caminhos já vai, se não resolver tudo, vai resolver boa parte da nossa Lei Geral de Proteção dos Dados. Depois a parte de proteção dos dados mesmo, propriamente dito. Proteger os dados para que eles não sejam acessados de forma indevida. Ou seja, não assim acessados através da aplicação acessando o dado, mas sim acessado por um caminho diferente desse. Por exemplo, alguém que vai tentar roubar o dado lá no sistema operacional, alguém que vai tentar escutar o tráfego no meio do caminho, ou alguém que vai lá no... É muito comum quando a gente fala em bancos de dados, o pessoal colocar um monte de controles nas aplicações dos bancos de dados de produção e numa homologação de desenvolvimento não colocar nada. E aí pega aquele mesmo dado que é sigiloso de produção e leva para homologação de desenvolvimento e acaba com um dado totalmente crítico, sigiloso, que está lá num banco que não tem proteção nenhuma. E aí as empresas acham estranho quando você vai lá na Certifigênia e compra o CD de cadastro de cliente lá. Às vezes eu já ouvi falar uma vez que na Certifigênia é possível de comprar alguns cadastros de cliente D-1, vocês sabem o que é D-1? Ou seja, de ontem. Exatamente. Depois, uma parte que eu já comentei lá no começo, não adianta nada eu configurar se eu não monitorar esse ambiente, não garantir que essa configuração vai continuar em vigor. Tá? Não só monitorar as configurações, mas monitorar as ações dos usuários. O que seu usuário está fazendo? O que está fazendo com os dados? Né? Se alguém está tentando acessar em nome do seu usuário. Por último, a parte de configuração segura. Lembra que a gente falou lá no começo que eu preciso ter profissionais de segurança especializados? E se eu não tivesse profissional de segurança especializado? Talvez seja interessante alguma ferramenta ou solução que me auxilie a fazer essa configuração segura. Então, aí os temas, né? Controle de acesso, gestão de identidade, single sign-on, que é o fato de você se autenticar numa aplicação e não precisar se reautenticar nas próximas, governança, conformidade, autenticação e autorização. Proteção dos dados, criptografia, que é garantir que ninguém vai conseguir ler a informação, tanto a informação em repouso, ou seja, que está lá no banco de dados, quanto a informação que está trafegando na rede. Né? Mascaramento de não produção, é aquilo que eu falei, pegar o dado que está na produção, quando for levar para homologação e desenvolvimento, mascarar esses dados para que ele perca a criticidade. Redação dos dados. Redação de dados é uma funcionalidade de, na hora que você está recuperando o dado do banco de dados, se o usuário não pode ver aquele dado, um determinado campo, eu tenho a capacidade de reescrever aquele campo. Por exemplo, eu recupero um cadastro de funcionário e lá vem o CPF e eu não quero mostrar o CPF nessa informação. O banco pode ser capaz de reescrever aquele CPF, colocar asterisco, por exemplo, no lugar daquele dado. Tá? E gerenciamento de chaves, que é uma coisa muito importante quando a gente fala de criptografia. A criptografia usa chaves de criptografia, não adianta nada eu criptografar um dado e guardar a chave junto
com ela criptografada. Então tem que ter uma gestão de firewall, é bastante importante. Na parte de monitoração, bloqueio e auditoria, detectar atividades anômalas. Hoje em dia, quando a gente fala em detectar atividades anômalas, acho que um conceito que quase todo mundo está falando é machine learning. Por que todo mundo fala em machine learning hoje? Porque as empresas hoje em dia, cada vez mais estão guardando mais informações, gerando mais logs. Isso não vai diminuir, pelo contrário, vai aumentar cada vez mais. E na minha vivência de segurança, eu já vi várias vezes empresas tendo uma falsa sensação de segurança porque ela contratou uma ferramenta que vai gerar log, que vai concentrar o log num repositório e eu vou ter as informações lá, e então a empresa acha que está segura. O que acontece? Na prática, quando esse tipo de solução é adotado, acontece que eu vou ter um monte de informação e aí eu vou ter que contratar um monte de gente para olhar. Então o negócio é uma ferramenta que eu comprei para diminuir meu trabalho, vai me dar mais trabalho, e aí eu vou contratar 5 pessoas para olhar aquele log, vai estar cheio de falso positivo, coisa que a ferramenta falou que na verdade não é. E a pessoa que vai olhar o primeiro alerta lá, vai falar assim, não, isso é falso positivo. Olhou o segundo alerta, é falso positivo também. Olhou o terceiro alerta, falso positivo. Aí ele vai para o 10º. Ele vai olhando no quarto, quinto, sexto. E aí pode ser que quarto, quinto, sexto tenha um alerta que ele tinha que ter olhado. Então por isso que eu falei a falsa sensação de segurança. Essas ferramentas que consolidam log e geram muito logs, sem a questão do machine learning, que é a parte de inteligência artificial, da inteligência em cima dessa análise, não tem coisas que manualmente, está humanamente possível ser feito. Não é mais possível algumas tarefas de um humano serem realizadas, então por isso que muita gente está falando de ferramentas de machine learning. Análise de comportamento dos usuários, impedir ataque de injeção de SQL de privilégio. Ataques de SQL injection, que é a injeção de SQL, é um ataque que hoje não é a maioria dos ataques, mas ele é responsável por 80% dos dados vazados. O que é um ataque de SQL injection? SQL injection, por exemplo, eu tenho uma aplicação e eu tenho um campo lá de formulário, onde eu vou colocar meu nome ou meu telefone, tá? E a pessoa que fez essa aplicação não se preocupou em verificar se no campo telefone eu estou colocando o telefone, se no campo nome eu estou colocando o nome. E aí uma pessoa maliciosa, um hacker, naquele campo injeta um comando que vai chegar até o banco de dados e retornar as informações. Então, se a aplicação não está desenvolvida seguramente, é possível que através da aplicação eu consiga executar comandos dentro do banco de dados. E esses são os ataques de SQL injection. Então tem ferramentas para bloquear esse tipo de coisa. Relatórios e alertas, que são coisas bastante importantes, principalmente quando a gente fala de regulamentações, auditorias. Então atender regulamentações, eu tenho que ter ferramentas que me dê evidências para que eu possa rapidamente atender uma auditoria, até propriamente a lei, que vai vir é LGPD. Tá? E na parte de configuração segura, ferramenta que primeiro me auxilie a configurar, então me fale qual que é a melhor prática para aquele tipo de configuração, e depois eu definido qual que é a minha configuração que eu quero que seja executado, ele olhe e garanta que aquilo vai ficar durante o tempo no lugar. Tá? A parte de atualização patch também, que tem a ver com o exploit que a gente falou lá no começo. Então, eu tenho que fazer patch, tenho que ter o processo de patch, de atualizar meus sistemas para que eles não fiquem vulneráveis aos exploits que aparecem. Bom, finalizando então, aí eu tenho dois, que a gente chama de C-levels, né, dois executivos da empresa. Um tem uma preocupação de preciso ter ampla visibilidade de todas as aplicações que eu uso no caso que a empresa usa. Como eu falei,
Hoje as áreas de negócio não esperam a área de TI, ela sai lá no mercado, acha um fornecedor de cloud, passa o cartão, sai utilizando a solução. Aconteceu já com a gente no cliente, a área de negócio chegou para a área de TI e falou: eu preciso que você me ajude porque minha aplicação está parada, minha aplicação de e-mail marketing está parada e eu tenho uma campanha muito importante para sair hoje. E aí a área de TI falou: qual a aplicação de e-mail marketing que a gente não tem? Então, a área de negócio já tinha pego as informações de clientes, subido isso para a nuvem, já estava trabalhando, já estava com essas informações críticas, às vezes informações que até impactam no negócio, estratégia de negócio, outras coisas, já estava utilizando, e a área de TI e a área de segurança não tinha nenhum conhecimento que essas informações estavam lá. Então, identificar todas essas aplicações que estão sendo usadas, aplicações que eu sei e aplicações que eu não sei, de novo, tá? Inclusive aplicações que interagem com outras aplicações. Por exemplo, Salesforce tem uma aplicação que chama App Exchange, que o Salesforce se conecta com ela. Então, às vezes, a informação está indo para o App Exchange, você só conversa com o Salesforce, você acaba não sabendo que essa informação está indo para lá. E aplicações também customizadas, desenvolvidas por terceiros que ficam ou no IaaS ou no PaaS. E do lado de cá, eu tenho outro executivo falando que meus aplicativos de missão crítica precisam de um profundo monitoramento e governança. Assim, então, aqueles aplicativos que eu sei que estão sendo utilizados, eu preciso ter monitoramento em cima e preciso saber o que está acontecendo. Então, o que meus usuários estão fazendo com as informações lá? Então, monitoração das atividades dos usuários, inclusive, se possível, uma análise comportamental do usuário para identificar se ele é ele mesmo, porque não só porque o cara colocou o usuário e senha não significa que é ele. Nesse caso, os usuários senhas roubadas, senhas roubadas, né? Configuração segura desses ambientes e a identificação e a resposta a incidentes de segurança. Então, um processo fechado de identificação e resposta desses incidentes que possam acontecer nesses ambientes. O que eu tinha para apresentar hoje, resumidamente, é isso. Eu queria primeiro pedir uma salva de palmas para você.